Boa noite, seja bem-vinda, minha linda. Que bom ter você aqui comigo. Que bom mesmo. Tudo joinha? Vamos aguardar um pouquinho, tá? O pessoal chegando e a gente começa. Falta um tempinho. Enquanto isso, eu vou ouvindo uma musiquinha. Também amo você, minha amiga. Ei, como é que tá o som? Tá ok? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Oi, Isabel, bem-vinda. Bem-vinda. Tá ótimo então. Vamos já começar, tá? Deixa eu só dar o horário mesmo que começamos. Faltou só um minutinho. Ok. Vamos começar, né? Primeiro, boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos. Como sempre, é uma honra para mim poder estar aqui compartilhando um pouco das minhas vivências, né? Tudo que eu tenho entrado em contato durante todos esses anos com o estudo, aprendendo com as pessoas, principalmente, né? São grandes ensinantes. E hoje o tema é essa live de hoje. Esse tema me veio durante uma meditação essa semana. Aliás, todos os outros temas também, né? Das outras lives. A gente sabe que esse momento agora nós temos mais do que nunca fazer de tudo para que consigamos ficar nesse momento presente, né? Tá difícil para muitas pessoas conviver com tudo isso, né, que nós estamos convivendo, mas como sempre eu gosto de tocar na tecla, sempre tem um lado positivo, sempre tem um lado que você pode olhar e tem do que agradecer, né? Podemos agradecer sempre. Esse tema me veio porque eu percebi que por mais que tentamos ficar nesse momento aqui, de vez em quando a gente se pega indo, né, voltando, indo lá para aquela nostalgia, né, aquela saudade, aquela de tempos que se foram, a saudade de pessoas que já não estão mais aqui nessa dimensão, né, nessa mesma dimensão, compartilhando conosco fisicamente uma vivência. E a gente se pega eu me peguei nesse movimento de ir até o passado. Só que quando o que eu procuro fazer, né? O que eu procuro fazer, que é isso que eu gostaria de repassar para vocês, eu procuro fazer o seguinte: o passado eu apenas eu utilizo ele como se eu fosse uma pesquisadora, tá? Eu me ponho no papel de pesquisador. Então eu vou até o passado para entender determinadas situações, para não cometer o mesmo erro, né? Não cometer a mesma, digamos assim, aprendendo, né, com o que passou. Só que tudo, mesmo quando o que chamamos de passado, né, a nossa mente ela cria essa coisa do tempo.
O tempo, ele não existe. Se nós formos pensar, tudo é uma criação da nossa mente. Segundo a física quântica, tá aí para falar sobre isso, né? Que é tudo uma criação da nossa mente, o mundo maia, né? O mundo ilusório. Mas vamos focar nessa... Estamos aqui nesse momento, né? Então vamos focar nisso. Quando você, a partir do momento que você vai para o passado, que você se identifica com ele, a tristeza que eu senti quando alguém faleceu, a tristeza que eu senti quando eu fui embora de tal lugar, a tristeza que eu senti ao deixar amigos em um outro, porque tudo é cíclico. A nossa vida, ela deve estar constantemente em movimento. Mas é um movimento que movimento é esse? Não é um movimento de você estar andando para lá, para cá, vai e volta ao trabalho, vem. Não é esse movimento. É um movimento de fluxo, né? De você ir com esse fluxo. É como um rio, né? Você segue isso, o rio da vida. Então, quando você começa a observar tudo isso, você começa a ver que não tem que se identificar com esse passado. Ok, muitas vezes nós nos chicoteamos, né? O ato de se chicotear. Ah, porque eu errei, porque eu fui burra. Ah, porque eu fiz isso e não deveria ter feito. Ah, porque eu maltratei uma pessoa. Ah, porque... Já foi. O que importa é agora. O que é que você vai fazer com esse momento aqui? Quando você começa a fazer esse movimento de sair desse ciclo vicioso, porque o passado, se nós formos observar, ele é repleto de crenças. Aquela pessoa que estava naquele momento ali já não é mais essa que está aqui agora. Nós mudamos a cada segundo, nossas células estão se morrendo a cada segundo, nossos neurônios. Então, muitos neurônios estão sendo repostos. Então, assim, o que é que nós podemos pensar disso tudo? Ok, tenho o meu passado, vivi assim, assado, mas agora eu estou assumindo uma postura de viver nesse momento. Se a gente for observar, por exemplo, quando éramos criança, né? Existe um trabalho muito importante, muito lindo, que é uma das coisas que eu venho trabalhando bastante em mim, que é a criança interior. Aquele nosso lado não infantil de não ter capacidade entende? Esse infantil não é aquele infantil bobo, tá? É um infantil com inteligência, né? A criança, ela é muito inteligente. Então, quando você faz quando você olha para essa criança interior, você vai perceber que ela é uma grande responsável por essa Dilma, por exemplo, essa Dilma que está aqui agora. Por quê? Porque foram as crenças as crenças que foram assimiladas por essa criança repercutem agora na Dilma adulta. Então, se eu faço esse movimento de ir até o passado, observar, não é julgar, faz como um pesquisador mesmo, você não julga nada, você só observa. Ok, a criança em tal momento, a mãe disse isso para ela e ela ficou traumatizada e ela achou que agora, né, na adultice, ela ainda é aquilo ali que a criança pensa. Então, percebe que são muitas mágoas, são muitas tristezas, né? A criança, ela vem com uma certa inocência, né? Ela tá aprendendo, desculpa. Ela vem com naquele movimento, com a inocência, para que ela possa aprender da forma que deve ser aprendido. Só que, o que é que acontece? Quando a criança chega, a criança geralmente é cuidada por pais
Que pais? Pais que estão doentes, que também têm traumas, que também têm dificuldades, que também estão presenciando toda uma dor, que eles também tiveram quando eram crianças. Então, é sempre um ciclo, né? E você poder quebrar esse ciclo. Como é que você quebra esse ciclo vicioso? É quando você consegue olhar para esse passado sem julgamento. Você entende que aquela pessoa, naquele momento, cometeu aquilo ali, fez aquilo ali, agiu daquela forma. Essa de hoje já não faz assim. Ela já não age com emoção, ela não responde automaticamente ao que vem, né? Porque a gente tem isso também. Nós temos essa coisa de reagir ao que é, né? Reagimos ao que é, reagimos à situação que nos acontece, que nos é imposta no momento. Então, se você começa a olhar para tudo isso sem o olhar do julgamento, você começa a entender que a vida é muito mais, pode ser muito mais tranquila. Essa coisa de, tem que sofrer para ser alguém, tem que batalhar para ser alguém, tem que sofrer para poder entender o que é realmente isso. Não, absolutamente. O sofrimento, ele é uma criação da mente, é o ego que sofre. O ego, o Gasparetto dizia isso, você sofre porque você é sofrível. Então, você entender que aí entra o vitimismo também, né? E todas essas coisas que estão relacionadas a esse ego. Então, o que é que dá para se fazer? O que é que temos no momento? O que é que se pode fazer agora? É se libertar de tudo isso. É entender que a sua vida começa agora. É esse momento aqui, você não tem outra coisa não. A gente não tem outra coisa. De que adianta? O excesso de preocupação. Eu estando no futuro, quando eu estou no futuro, eu perco a oportunidade de presenciar o meu momento. Esse momento agora que eu estou aqui, tá? Assim como se eu olho para o passado, eu também perco a oportunidade de estar vivendo esse momento aqui. Eu estou presa naquele passado. E o passado, ele não vai voltar. E se alguma coisa repete, alguma situação se repete, ela vai ser diferente. Você nunca entra no mesmo rio. Nunca. Sempre. Está mudando. E assim é a vida também. E eu comecei a pensar bastante sobre isso, porque eu percebi que o meu passado, antes eu contava uma historinha, sabe? Eu contava uma historinha para mim. Como eu sofri, ó céus, ó vida, né? Ó mundo, ó céus, ó vida. Quando eu era criança, fui muito doente. Quando na adolescência sofri muito com a questão do parapsiquismo. O que é que isso acrescenta? O que é que eu quero com isso? O que é que o ego está procurando com isso? Provavelmente encontrar alguém que sinta dó dele, né? Que o afague. Venha pra cá, não chore não sofra não, que eu tô aqui para lhe fazer carinho. É mais ou menos assim que acontece, o ego é desse jeito. Quando você assume essa postura de pesquisador da sua vida, você já não é mais essa criança carente que precisa desse carinho, desse afago. Você dá o afago ao outro que está precisando. Claro que isso, não estou dizendo aqui, gente, que quando a gente... eu não estou dizendo que quando a gente... existem momentos na nossa vida que a gente precisa de um colo, a gente precisa de uma atenção. Claro que sim, né? Estamos aqui nesse planeta. Esse planeta, por mais lindo que seja, né? Essa experiência toda, muitas vezes ela é dolorida. Ela é dolorida. Não dá pra gente ficar se iludindo, não, porque eu estou acima disso tudo, porque é só meditar, é só começar a tomar chá, começar a usar determinadas coisas naturais, né? Óleos naturais, flores. Sim, mas é um trabalho.
Todas essas ferramentas, elas servem para auxiliar, mas o ponto principal de tudo isso é a nossa consciência. Ela é quem tem toda a sabedoria, é ela quem se cura. O depositar a sua cura em uma outra, né, uma coisa que vem de fora, por isso que existem, né, tem aí os milagres, né? Então, muitas vezes quando a gente entende, gente, é uma coisa assim que eu posso dizer para vocês da minha experiência, tá? Tem o Valdo da Conscienciologia, que foi um grande médico e pesquisador da consciência. O Valdo, o fundador da Conscienciologia, ele dizia o seguinte: é um dos lemas da Conscienciologia: não acredite em nada do que eu digo, tenha as suas próprias experiências. E uma das coisas que mais me ajudou nesse processo e tem me ajudado é se olhar para o meu passado com um olhar de buscador, um olhar de pesquisador mesmo. Porque quando eu faço isso, eu não estou me julgando pelo que eu fiz, eu não estou julgando a minha mãe, o meu pai, eu não estou julgando pessoas que porque é sempre o movimento é nosso, né? Se a pessoa agride, algo em você despertou aquilo naquela pessoa, aquela vontade de agredir, né? Seja qual for o motivo, mas é sempre você, né? E aí eu comecei a perceber que eu estava também começando a me sentir. Esse caminho todo, ele é um pouco paradoxal, o que eu vou dizer agora. Ele é um caminho solitário, apesar de precisarmos de outras consciências, né, para ter essa troca, né, esse feedback, tudo. Essa troca energética, essa troca de ideias, essa troca de tudo. Quando você começa a fazer isso, quando você começa a se perceber no modo de estou sozinho, é tipo assim, mas nunca estamos sozinhos, né? Eu digo sozinhos assim, existem momentos que você precisa que a sua mamãe e o seu papai, né, soltou aquela criancinha, soltou a mão dela para que ela fosse caminhar sozinha, mesmo que ela caísse e tudo, mas é um processo, né? A criança tem que aprender a andar sozinha. Nem sempre o pai e a mãe vão estar ali segurando a mãozinha dela. Então, quando você começa a fazer isso, começa a ver que as pessoas já não estão... Isso é libertador também. Quando você já não causa dependência nas pessoas, você se torna livre. Você se torna... não é egoísmo, é você entender que é só você. Então, mas a gente tem essa mania de achar que não, eu preciso do outro para ser feliz, eu preciso disso aqui, eu preciso dessa pessoa ao meu lado me dando um apoio, senão eu não consigo fazer nada, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E aí a pessoa vai para uma outra dimensão. Aí a gente começa a falar da despedida dos que já foram, né? Partiram primeiro do que a gente, digamos assim. Então, a dor desse que partiu, né? A dor desse que fica, é uma dor profunda, porque é uma quebra. Aquela energia ali que você tinha ao seu lado, ela simplesmente se foi. E isso é doloroso, isso dói, isso machuca. Você já não tem mais aquela pessoa ali do seu lado para que você possa continuar depositando os seus medos, as suas angústias, as suas frustrações, né, em cima dessa pessoa, porque geralmente a gente faz isso.
Quando a pessoa vai, dar um exemplo aqui mais pontual. A mãe que perde o seu filho, não perde, né? Mas assim, a mãe que tem o seu filho, geralmente a nossa cabeça quem vai primeiro é a mãe ou o pai, não o filho, né? Então a gente não cresce com esse pensamento. A morte, ela é tabu na nossa sociedade, ela é um tema tabu, apesar de ser a única certeza que nós temos na vida. A gente já começa a morrer no dia que a gente nasce. Então, quando você começa a sentir todo esse movimento de que você está entre aspas, sozinho, né, na sua caminhada, sou eu que tenho que assumir isso. É doloroso? Você olha assim, poxa, não tem ninguém aqui comigo para me dar um apoio, para dizer assim, vamos Dilma, bora, vai, continua, vamos. Nesse momento aí você prepara o seu ouvido para ouvir outros amigos que já não estão mais aqui já não estão nesse corpo, né, no corpo físico, mas estão por aqui, né, estão próximos, nos apoiando, nos enviando todo o amor que eles têm por nós. Então, esse libertar-se do que se foi, do que já foi, ele inclui tudo isso. Sejam bens materiais, as pessoas elas se apegam a tem gente que chora. Eu vou contar aqui uma coisa, uma historinha. Eu tive um namorado uma época e ele me deu foram 2 ursinhos. Eu adoro ursinho de pelúcia. E ele me deu 2 ursinhos. E aí faleceu, né? Ele veio a falecer e foi muito doloroso. Eu conto isso na live que eu fiz falando sobre a minha experiência na Europa. E eu me apeguei de tal forma a esses 2 ursinhos, eu não conseguia ficar sem eles. Eu mudava de casa, eu tinha que levar eles 2 comigo. Então era mais ou menos isso. Era uma dependência emocional desses 2, como se aqueles 2 ursinhos ali representassem, como se aqueles ursinhos estivessem substituindo ele, mais ou menos isso. E aí eu lembro perfeitamente que eu conversando com a minha irmã, trabalhando em cima desse processo, né, de libertação, e ela me disse, enquanto você estiver com esses 2 ursinhos aqui, olhando para eles, dormindo ao ladinho, dificilmente você vai conseguir superar esse luto. E aí eu comecei a ver que ela tinha razão. E aí o que foi que eu fiz? Eu peguei, foi bem simbólico assim, peguei os 2 ursinhos e levei para caridade e fiz 2 crianças felizes quando eles viram os ursinhos. Então é isso, ressignificar tudo isso. É você pegar você se desfazer de uma coisa que já não te faz bem. Porque se a gente for olhar, quando tem essa dependência de um objeto, isso é uma coisa doentia, isso não é normal. E os objetos, eles captam a energia. Por exemplo, muitas vezes quando nós entramos quando colocamos algo de uma outra pessoa, a gente sente, né? Como se a gente sentisse a pessoa perto, né, da gente. Isso é porque aquele objeto ali está impregnado da energia dessa pessoa. Então, por isso o apego. E muitas vezes depositamos a nossa alegria em bens materiais, por exemplo. Eu só sou alguém, eu só sou uma pessoa feliz se eu tiver determinado objeto comigo. Se eu tiver uma casa bonita, se eu tiver um carro, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Todos esses bens materiais fazem parte. Nós estamos num planeta abundante, nossa vida é abundante, o universo é abundante.
Então não temos que nos privar de nada disso, mas o ponto aqui é o que você coloca nessas aquisições. Se eu não tenho aquilo, eu estou triste, eu não sou ninguém, eu não vou ser ninguém, ninguém vai gostar de mim. Esse é o medo real. Eu preciso possuir, eu preciso ter, para que alguém precise daquilo ali de uma certa forma e eu possa, né? É bem delicado esse assunto, esse tema, é muito delicado, mas quando você, voltando ao assunto da live, né, o assunto principal, quando percebemos que o que já foi está nos adoecendo, agora é hora de liberar. Já deu. É o primeiro sinal que já deu. Você ter o luto, você sentir a perda, a morte de alguém, você sentir, você ficar triste, você chorar, isso faz parte. Mas você levar, e sempre vai existir aquela saudade, sempre. Por mais que acreditemos em uma vida pós-morte, uma vida pós-vida, né? Mesmo acreditando nisso, é doloroso ver quem você ama partir, não é fácil. Ninguém está dizendo, eu não estou dizendo aqui que é fácil não, mas você pode pegar essa experiência e olhar para ela com outro olhar. Esse namorado meu, eu entrei em uma depressão profunda, passei 2 anos nessa coisa da tristeza, até que isso virou só saudade. Uma saudade gostosa de sentir, de saber que o tempo que passamos juntos foi um tempo valioso, foi um tempo que eu aprendi muito, foi de aprendizados profundos, o aprendizado de doar-se sem pedir nada em troca. E quando você faz esse movimento de se doar sem pedir em troca, você recebe automaticamente de volta. Então, essa dependência, essa codependência, ela é um pouco, quando ela começa a prejudicar a forma como você, né, está caminhando nessa vida, nessa existência, é hora de olhar e se despedir. Existem algumas terapias que fazem até determinados exercícios de liberação do que já foi, né? Sejam pessoas, objetos, situações, de você se liberar disso. Uma das técnicas muito utilizada, por exemplo, para você desapegar de alguns objetos é o fogo. O fogo, ele purifica, né? A água também, jogar no rio, né? É muito simbólico isso, é muito lindo. Então é você fazer esse trabalho consigo mesmo, porque não existe coisa pior do que, principalmente para alguém que já se foi, ela perceber que aqueles que ela deixou. Existe uma cena, eu vou falar aqui para vocês perceberem bem o que eu estou falando. Uma cena de um filme que se chama Nosso Lar. Eu acredito que vocês já assistiram. Quem não assistiu, super recomendo, né? Ele mostra o processo, né, da morte, o processo de quando a consciência se vê, né, despertando em uma outra vida, né? Que ele já não está mais aqui não está aqui nessa dimensão, né? Então é bem interessante de ver todo o processo. E uma das coisas que mais faz essa consciência, esse espírito sofrer, é ver as pessoas que ele amou, que ele deixou aqui, sofrerem tanto por ela, entende? Então, assim, é até questão vibratória, energética principalmente,
quando lembrar de quem já se foi, lembra dessa pessoa com carinho e deseja que ele siga o seu caminho. Não prende essa coisa de ficar chamando. Ai, meu amor, não se vá, fica aqui comigo, fica. Não, sabe? Não faz isso. Deixa fluir, deixa seguir. E assim fica mais fácil para que você também trabalhe o momento que você também precisar ir. Você se perceber desapegando de tudo, não significa que eu não gosto mais, que eu não quero mais ou que eu não amo mais. Esse desapego é estar livre. Eu deixo esse objeto livre para ser também de uma outra pessoa ou para não ser mais meu. Tá tudo certo, não precisa, sabe? Segue o teu caminho que eu sigo o meu. Casais que se separam, casais que se separam e de repente todo aquele amor que os uniu desaparece, se transforma em raiva, em ódio. Que amor era esse? É um amor carente, um amor dependente, um amor que aprisiona. Então, é liberar. Na live passada eu falei em relação à mala, à mochila que nós levamos. Essa mochila, essa mala, nos sonhos, por exemplo, quando temos sonhos assim, aquilo ali está repleto também de pessoas, de coisas que a gente não desapega. Assim como aqueles ursinhos, para mim, representavam todo o amor que eu tive com ele. Era como se aqueles ursos me dessem aquele amor. Não dava, era só um objeto. Era a minha percepção. Era como eu via aqueles objetos. Então, você se torna pessoas que matam outras por objetos. Pessoas que se perdem totalmente, se perdem como ser humano mesmo, se desorienta totalmente, fica totalmente desorientado por bens materiais, que são capazes de passar por cima de outras pessoas para obter o que quer. É isso que nós temos que eu aprendi, que quando começamos a trabalhar tudo isso e nos liberar de determinadas formas, deixando o que foi ir mesmo, é libertador, gente. Sabe quando você faz... Pronto. É mais ou menos essa representação, tá? Ufa, consegui. É isso. É você entender que aquilo ou aquele que se foi importante naquele momento da tua vida. Agora chegou o momento de você liberar espaço para que o novo venha. Um copo cheio, você não pode colocar mais nada porque ele derrama. Ele vai derramar todo o líquido. Então você tem que esvaziá-lo para receber uma água nova, um líquido novo, né? É mais ou menos assim. Enquanto não nos libertamos de tudo isso que já se foi, nós não permitimos que o novo entre, um novo amor, um novo objeto, uma nova conquista. Se você se apega a esse passado que já não existe mais, você não vai conseguir. Se você tivesse uma cápsula do tempo e conseguisse ir lá e consertar algumas coisas, mas não é assim. Também quando era o passado, o momento que aconteceu era o momento agora, né? Então é muito relativo tudo isso. Então vive agora esse momento aqui.
O que é que você tem? O que é que nós temos agora nesse momento? Parar para refletir um pouco. Agradecer pelo que se foi e agradecer pelo novo chegando. Se você não libera espaço, não vai chegar nada de novo. E a nossa vida, ela é dinâmica. Se para, é igual andar de bicicleta. Se você para, você cai. A vida é assim também. Se você para no passado, né? Se você fica naquela história que aconteceu naquele ano, naquele período, se você fica naquele momento ali, dificilmente você vai aproveitar algo agora. E o que é evoluir? É você aprender com essas situações para que não repitas, né? Aprender com o que se foi, agradecer pelo que se foi, que foi útil até demais naquele momento. Sim, mas agora eu não preciso mais. Quando você começa a entender isso, o que é que acontece? Aquelas repetições, aquele padrão de repetição, parece que você está num looping, né? Acontece uma coisa que você não sente, depois acontece novamente a mesma coisa quase, né? Mudam os personagens, a dinâmica, mas basicamente a mesma coisa. Então é aprender com o passado para que não se repita, para que você consiga abrir-se ao que está chegando. E muitas vezes o apego, né? Você está apegado. Se você está apegado, você não consegue abrir para que chegue o que tem de chegar. Então é você liberar espaço. E para liberar esse espaço, isso vai dar um alívio tão grande que vocês não têm ideia. Quando nos despedimos das coisas, até mesmo aquelas coisas dolorosas, né? Porque a gente tem essa coisa de se apegar também com o que é ruim. Não é só coisa boa não, né? Existem coisas que foram ruins, que machucaram, mas de uma certa forma, não sei, a gente tende a ficar, é como se o Eckhart Tolle, ele chama isso do corpo sofredor. É um ponto que temos em nós ego, tá? Não consciência, ego. É um ponto que existe no ego que ele precisa do sofrimento para sobreviver, é como se ele se alimentasse disso ali. E assim, quando você começa a perceber, começa a entender que, por exemplo, um exemplo aqui, essa pessoa que se foi, né? Vamos dar esse exemplo. Essa pessoa que se foi, você só se despediu dela momentaneamente. E é bom acreditar nisso. Acalma. Quando você começa a interiorizar isso, você percebe que é uma passagem. Todos vamos. A qualquer momento. Qualquer um pode ir. Então, quando você perde, é como se você perdesse tempo preso a um passado muitas vezes de dor. E aí acabou aqui essa experiência. Vou ter que nascer de novo, começar tudo. Tá, faz parte, né? Desse movimento também faz parte. Mas não é legal você poder aproveitar o agora? Você poder aproveitar as pessoas que estão ao teu lado. Existem pessoas que ficam nesse movimento tão doentio que elas, por exemplo, uma família com 2 filhos, tá? Vamos colocar assim, uma família com 2 filhos, aí um filho morre.
Os pais não conseguem trabalhar essa perda e começam a não olhar mais para o filho que ficou. É como se aquele filho ali representasse uma certa... tipo assim, porque você ficou e o seu irmão teve que ir, né? Mais ou menos as pessoas começam os pais geralmente eles fazem isso. Não estou generalizando, tá? Tô dando só, colocando aqui alguns pontos para a gente pensar um pouquinho sobre. Então, aquela criança, aquele filho que ficou, aquele filho vai começar a perceber que ele não é tão amado, né? Ele não era tão importante, mais importante do que o outro, e muitas vezes isso machuca muito. Você sabe, você é rejeitado, essa rejeição, né? Quando você consegue se libertar desses padrões, você começa a olhar para tudo isso, esse filho que ficou começa a olhar para os pais com um outro olhar. Meus pais estão sofrendo. Então, entender o sofrimento do outro. Eu não estou aqui, gente, minimizando a dor de ninguém. Cada um sabe onde o calo aperta. Eu não estou com o seu sapato e nem vou poder calçar porque o meu pé é diferente do teu. O sapato é onde aperta, né? Onde o calo aperta. Então, as pessoas, só quem está passando pelo que está passando é que sabe. Então, é muito delicado, você dizer, faça isso, faça aquilo. Por exemplo, quando eu estou aqui falando isso, eu estou contando a minha experiência, o que eu fiz para mim e que me ajudou. Mas a pessoa tem que saber o time dela, ela tem que respeitar isso. Dilma, eu ainda não consigo fazer isso. Tá tudo certo, gente. Você não tem que passar por cima de si mesmo para provar para os outros que você consegue superar um trauma, que você consegue, sabe, fazer isso ou fazer aquilo. Não. Permita-se. Mas se você percebe que isso está te prejudicando de uma determinada forma, até um determinado ponto, se está te prejudicando, você não está conseguindo sair sozinho, procura alguém que possa te ajudar, né? Que possa organizar melhor todas essas ideias na tua cabeça, né? Todas essas ideias, todas... Para você se desfazer de uma crença limitante, é um gasto de energia enorme. Então, que tal ressignificar essa crença? Que tal começar a olhar para essa experiência com outro olhar? E quando você começa a fazer isso, começa a olhar diferente para todas essas coisas, quando você começa a se libertar realmente, você alcança um ponto, você chega num ponto que as experiências vão vir, você vai se despedir de outras pessoas que você ama, você vai se despedir de coisas que você trabalhou tanto para ter, né? Que passou noites em claro ali fazendo, não se divertindo para poder ter aquilo ali. De repente vem alguma coisa e leva, né? Isso dói, não é fácil você se desfazer, porque o objeto não é o fato de ser só um objeto, é o que foi colocado para que aquele objeto chegasse até mim. Todas as minhas noites, né, acordadas, sem me alimentar direito, né? Então é todo um problema. Então respeita isso. Tô com saudade. Hoje é dia de lembrar aqui do que se foi e sinto falta e pronto, tá ok. Mas não permita que isso atrapalhe a chegada do novo na tua vida.
É sempre tão bom quando você começa, por exemplo, quando eu saí do papel de cuidadora para trabalhar de uma outra forma. Ai, como é gostoso! É nova experiência, são novas pessoas chegando, são novas amizades sendo feitas, são novos projetos sendo idealizados, sendo concretizados. É tudo envolvido. Entende como é muito maior a coisa quando você se libera realmente? Eu consegui deixar o meu coração, né? Que as pessoas utilizam isso, né? Deixar o meu coração livre para que um novo amor chegue. É isso. Se você deixa espaço, se você abre, e para abrir esse espaço você tem que abrir mão das coisas, não ser dependente emocional daquelas coisas. Um carro, uma casa. Quantas pessoas nós vemos milionárias? Porque ter dinheiro não é ser feliz, não quer dizer que a pessoa está bem, não. Nós brasileiros temos isso, de acharmos que a pessoa, quando tem um padrão de vida elevado, ela está bem. Não, nem sempre. Muitas vezes a pessoa está sofrendo com depressão, aí você olha, pô, mas a pessoa tem tudo. Não tem. Por quê? Porque existe apego a tudo aquilo ali. Se aquilo ali for embora da vida dela, ela vai ficar arrasada. É mais ou menos assim. Mas, então quer dizer que eu não posso querer desejar ter coisas? Claro que sim. Estamos aqui nessa vida. Não é abundante? Então vamos viver na abundância. Seja bem-vinda à abundância. É assim. Eu mereço. Eu sou merecedora de tudo que vier para mim aí. Seja bom, mas geralmente quando você está nessa vibração, vem muita coisa boa. Então abra os braços. Mas para você aceitar isso que está chegando aí de bom, se você está com os braços ocupados, você não vai poder receber esse novo. Repito. Gente, é mágico você perceber que tudo depende de você. Eu posso ter essa liberdade se eu quiser. Eu não é que eu vou esquecer, deixar de agradecer. Não, eu sou eternamente grata a todas as pessoas que passaram na minha vida até hoje, a todas as coisas, os bens materiais que eu possuo e possuo até hoje. Eu sou grata a tudo isso, mas eu não posso embasar minha felicidade nisso, porque é tudo passageiro. Eu tô indo a qualquer momento, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 15, quem sabe? Mas eu tô vivendo esse momento agora, eu tô aqui fazendo essa live, conversando com vocês, sabe? Compartilhando isso. Se eu estivesse presa àquele passado meu, onde eu tinha uma baixa autoestima, onde eu não me sentia inteligente o bastante para fazer esse trabalho aqui, não tinha, onde eu me achava inferior, eu não podia ter esse movimento de quem sou eu, né? Quem sou eu? Então, se eu tivesse presa àquela Dilma do passado, aquela Dilma que passou por determinadas situações, eu simplesmente não estaria aqui com vocês, não estaria tendo essa oportunidade maravilhosa que é poder estar compartilhando uma palavrinha que seja, que alguém possa assimilar e isso possa modificar a forma como ela vê a vida e ela consiga dar um passo para o melhor para ela, já está valendo. Essa é a minha intenção.
uma palavrinha que seja, alguém dizer assim, ó, aquilo ali que você falou, eu coloquei em prática e me ajudou. Essa é a minha intenção. E nada melhor do que você servir de exemplo, não é isso? Então, assim, uma coisa é quando colocamos ideias, colocamos sugestões, colocamos dicas, mas não vivenciamos isso na prática. Então, esse conhecimento, ele é inócuo, ele não tem, ele vai chegar até você, mas ele não fica. Ele não é um conhecimento que não tem o aprendizado, porque quando você põe em prática é diferente. Então, como podemos fazer essa prática do desapego, né? É começar de coisas pequenas. Começa do pequeno, não queira começar já do grande, começa do pequenininho. Ah, eu adoro essa roupa, não consigo me livrar dessa blusa. Nós mulheres, não, os homens também. Não consigo me livrar disso aqui, dessa roupa. Ah, não, eu amo essa, não, nem pensar. Vai lá. Se você tem outras e aquela não vai te fazer falta, pega e doa para alguém que não tem o que vestir, que tá com frio, que tá na rua. Faz esse movimento para você ver o que é que você sente. Depois você vem me dizer, manda um direct contando. Ah, eu não posso me desapegar. É como eu falei, faz como eu comecei com os ursinhos. E esses ursinhos, quando eles partiram, eu senti uma leveza sem tamanho. Porque não era o objeto em si, era o que eu depositava naquilo ali tudo. Aquele urso não era o meu namorado, não ia trazer ele de volta. Mas na minha ideia, né, esse apego que eu tinha com aquele urso, era como se ele estivesse ali do meu lado. Não é assim. Uma das piores coisas, gente, eu tive algumas experiências já extracorpóreas, onde eu vi pessoas que partem dessa vida, né? Vão para uma outra dimensão e ficam presos aqui, sem conseguir se libertar. Por quê? Porque estão presos ao que eles acham que é deles ainda, que os pertence. Quando a gente parte, a gente não leva nada não, físico, material. Então são as emoções, são os aprendizados, isso nós levamos conosco. Existem, vocês já devem ter ouvido falar, existem espíritos, consciências que ficam em casas, em residências. Muitas pessoas, né, até a Igreja Católica tem o padre que vai lá e fazer o exorcismo e tudo. Aquilo geralmente são consciências que ainda estão presas, elas não conseguiram se libertar do que deixaram aqui. Então aproveita para se libertar enquanto você está aqui, porque vai ser muito mais fácil. Quando nós estamos em uma outra dimensão, tudo é mais forte, é mais potente, entende? É mais difícil para a gente ter essa visão de conseguir enxergar. Quando nós estamos em uma outra dimensão, que ainda estamos apegados à matéria, esse apego nos cega completamente. Então a gente começa o inferno, que é falado em determinadas religiões, o inferno está dentro da gente. Esse apego é uma dessas ferramentas para que esse inferno se instale na nossa vida. Você não conseguir ser feliz porque você ainda está vivendo num passado. E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse... Eu vou fazer agora, é esse momento. Esse é o momento de ser
realmente. Não ter, mas ser. O ter não está errado. Não é uma coisa aqui de você ter que abrir mão de tudo para ser feliz. Não, absolutamente. Mas é não deixar o ter combater esse ser. Esse ser se sobressair. É isso que é importante. E como você faz esse movimento? Com isso, deixando esse passado para trás, liberando-se. Essa libertação, ela não é só você que vai se libertar, não. Muitas vezes isso já vem sendo trazido de outras vidas. Então é todo um processo de antepassados meus, posso ter sido eu mesmo, né? Então sou eu que agora, nesse momento, posso quebrar essa corrente que me ata, ou que me liga, que me conecta tão fortemente a esse passado. O amor, ele é uma das ferramentas mais maravilhosas, mas o amor sem apego. Quando existe o amor desapegado, esse amor transforma. Esse amor, tudo fica mais fácil. Fica menos doloroso. Então começar existe, por exemplo, quando você tem esse sentimento dentro de você, você começa a não, é como se você não fosse merecedora. Não, acabou, eu não tenho direito a passar por isso mais, não. Mais ou menos assim que a gente faz. Não, se eu perder isso aqui, eu não vou ter mais. O tempo já acabou. É só, eu tenho que me aferrar a isso aqui, porque não dá tempo mais, não. Dá tempo sim. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, né, nós podemos criar. Não é co-criar. Essa coisa do co-criar, muitas vezes, eu escutei essa semana o Horácio Frazão, ele falando aqui uma coisa muito interessante, que não é você co-criar algo, né? As experiências, é você acessar essa nova experiência. Então abra-se ao novo, permita-se viver com mais liberdade, permita-se ser com mais plenitude, ser com mais pé no chão, cabeça conectada ao alto que eu digo ao universo, tá? Essa conexão nossa. Uma árvore, quando ela não tem raízes fortes, qualquer vento pode derrubá-la, enquanto estiver nessa dimensão. Mas a árvore, ela permite que o fruto saia dela, que o fruto vá, alimente um outro. Ela permite-se perder as folhas no inverno para que renasça outras folhas mais bonitas na primavera. É isso. Nós somos uma árvore, basicamente isso. Então, permita-se que esse fruto gerado, porque quando você entra nesse movimento de autoconhecimento, de autopercepção, e você consegue resolver algumas coisas nesse sentido do desapego, você começa a influenciar outras pessoas. É assim. E é algo de lindo. Chegar alguém para você e dizer assim: cara, o teu exemplo me fez ver que eu posso. E aí a pessoa vai lá e faz. Isso é muito lindo. Claro, de uma forma positiva. Então, é isso. Seja essa árvore. Permita que os seus frutos alimentem a alma de outros. Não seja egoísta. Não queira ter aquilo ali só para você, porque nada nos pertence. É tudo emprestado. Você não é dono de nada. Não somos donos de nada. Tudo que temos é emprestado. A impermanência das coisas, a impermanência do ser. Somos
impermanentes. Estamos aqui para viver uma experiência que é assim, ó, um pulo. Quando você menos espera, já foi. Pô, o cara perdeu a oportunidade, ó. Não perca não, aproveita agora, você ainda tem tempo. Você ainda tá aqui, você pode mudar muita coisa. Segundos você modifica muita coisa. Então é isso, gente, ó. Já estamos, é incrível. Já tá acabando o tempo. Quero agradecer a vocês por mais essa companhia, por mais esse trabalho feito, e que muitas consciências consigam fazer esse trabalho de viagem, de retorno a si mesmo. Perceba que nós somos grandes, nós somos lindos, nós somos merecedores. Mas temos que fazer um trabalho em cima disso, né? Deixar ir o que já foi. Beijo no coração, fiquem bem. Um domingo de paz, de tranquilidade, de amor, de harmonia, de luz, tá? E gratidão, gratidão. Fiquem bem. Tchau, tchau.